Então, o que é esse movimento Hercules e como que ele surgiu? Bom, esse movimento surgiu nos Estados Unidos. O Fusca e a Kombi fizeram muito sucesso entre os jovens da década de 60, principalmente no estado da Califórnia. Como esses carros não tinham radiador, para um lugar muito quente como é o estado da Califórnia, esses carros baratos eles eram muito apreciados pelos hippies, que viam na simplicidade dessa mecânica dos Volkswagens a popularização do automóvel. Então, eles começaram a ser apreciados por pessoas que buscavam um modo de vida alternativo. Então, por isso que eles caíram muito nas graças dos jovens americanos da década de 60. E eles também marcaram um contraponto aos famosos muscle cars americanos, as banheiras americanas, né, que eram carros enormes com motores V8 que eram símbolos da classe média norte-americana, eram símbolos do American Way of Life, né, que eu já até comentei aqui no canal sobre os muscle cars. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar no card aqui em cima para você conhecer um pouquinho a origem dos muscle cars e essa história também que é bem interessante. Mas, voltando aqui aos Hercules, eles eram um contraponto a essa cultura dos norte-americanos, da tradicional família norte-americana. Então, eles eram apreciados justamente pela simplicidade. Então, se os muscle cars eram grandes, os Volkswagens eram pequenos. Se os muscle cars tinham motores V8, os Volkswagens tinham motores 4 cilindros. Né? Se os muscle cars eram beberrões, os Hercules eram mais econômicos. Então, tudo isso fez com que os Volkswagens caíssem na graça dos americanos. Tanto o Fusca quanto a própria Kombi. E os jovens vinham nesses carros um veículo simples, bastante robusto, que economizava combustível e que era capaz de ir a longas distâncias. Então era um automóvel que supria bem as suas necessidades, como nós aqui no Brasil conhecemos muito bem, né? Apesar de que aqui no Brasil o Fusca ele teve mais um caráter de carro de família, né? Obviamente que para algumas pessoas ele foi o carro de jovens, mas como automóvel no Brasil sempre foi muito caro, então o Fusca foi carro de muitas famílias. Certamente você tem perto de você história de alguém que tinha o Fusca como o carro da família e não o carro do jovem. Então essa pequena diferença aqui entre nós e os americanos, né? E, bom, como vocês perceberam que os Volkswagen eram muito apreciados pelos jovens, né? Consequentemente, a customização de carros da linha Volkswagen cresceu muito entre os hippies que sempre tiveram essa cultura, né, de fazerem as coisas por conta própria, de imprimir ali a sua identidade. Mas não somente os hippies, os surfistas também apreciavam muito os Volkswagen. Né? É muito comum você ver Fuscas e principalmente Kombis sendo muito associadas com a cultura hippie e com a cultura dos surfistas. Né? Então acabaram virando aí verdadeiros modelos icônicos. Né? E, naturalmente, outros jovens que vinham nessas culturas, né, na cultura hippie e na cultura dos surfistas, um estilo de vida ou traços de um estilo de vida interessante que eles admiravam, então começaram também a customizar esses carros, a imprimirem a sua personalidade nesses carros, né? Colocando bagageiro, um teto solar, modificando roda, enfim. Foi aí que acessórios como
famoso vidro safari, que é aquele para-brisa que você levanta, ficou muito disseminado nos Estados Unidos e hoje é um acessório muito usado entre os apreciadores dos air coolers, né, tanto no Fusca quanto na própria Kombi. E tem gente que bota não só no para-brisa, mas bota também na janela traseira, né? Então foi um acessório de época, né, que surgiu nesse período. A questão de novas padronagens, de novos tecidos para os bancos, os jovens começaram a explorar muito isso também, novas combinações, novas texturas, novas padronagens, tapetes, a tapeçaria interna, acessórios, volante, alavanca de câmbio, faróis auxiliares, grades protetoras de faróis, ar-condicionado, sombreira no para-brisa, bagageiro, como eu já havia dito anteriormente. Todos esses acessórios acabaram se tornando icônicos dos air coolers. E é por isso que os air coolers são uma cultura que tem muita identidade com a própria customização. Em alguns carros, né, assim vocês vão ver alguns admiradores de carros prezam mais pelo modelo original do que o customizado. Mas na cultura air cooled, de uma forma geral, você tem os dois segmentos ali quase que em mesmo nível de proporção, tanto os que apreciam os carros originais quanto os customizados, seja aí levemente customizado ou bastante customizado. Enfim, então acaba sendo aí uma área, né, um grupo, esses air coolers acabam sendo um grupo para todas as pessoas. Pessoas que gostam de modelos modificados, que gostam de modelos originais, e há de forma geral, né, há um grande respeito por todas as vertentes, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que com esse vídeo tenha ficado claro o que é um air cooled, né? E abaixo estão os comentários aí para você comentar, dizer para mim qual que é o seu air cooled favorito. Se é a Kombi, se é o Fusca, Carmanguia, Brasília, TL, enfim. Diga aí para mim qual que é o seu air cooled favorito. Se você tiver também alguma sugestão de vídeo para a gente poder estar fazendo aqui, fique à vontade, pode fazer o seu vídeo. E se você gostou do conteúdo aqui, deixa aquele seu like, compartilhe com o seu amigo também para a gente disseminar a cultura da customização automotiva. Tá ok? Então valeu, galera, muito obrigado, um grande abraço e até mais.